Meu nome é Ethan Carter, e aos 14 anos meus pais me deixaram em uma clínica de reabilitação com uma mala pequena e uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Não aguento mais você, Ethan. Você está destruindo esta família. Eu estava em uma cadeira de rodas, paralítico da cintura para baixo depois de um acidente que ninguém pediu, mas que todos pareciam me culpar por ter sobrevivido. 5 anos depois, voltei andando. Mas não foi milagre. Foi guerra. E esta é a minha história. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Antes do acidente, eu era apenas mais um garoto comum vivendo em Riverside, uma cidade pequena no interior da Califórnia, onde todo mundo conhecia todo mundo e os segredos duravam menos que o pôr do sol. Minha família morava em uma casa de 2 andares, com um quintal espaçoso e uma cerca branca que meu pai, Jonathan Carter, pintava todo o verão como se aquilo fosse um ritual sagrado. Minha mãe, Diane Carter, trabalhava como professora de música na escola local. Ela tinha aquele jeito doce de falar, sempre com um sorriso nos lábios, sempre pronta para aplaudir qualquer conquista, por menor que fosse. Meu irmão mais novo, Noah, tinha apenas 8 anos na época. Ele me seguia por toda parte, imitava a minha forma de andar, queria usar as mesmas roupas que eu. Éramos inseparáveis. Eu era atleta. Corria, jogava basquete, adorava sentir o vento no rosto enquanto pedalava minha bicicleta pelas ruas da cidade. Meu corpo era meu instrumento, minha liberdade, minha identidade. Eu nunca imaginei que um dia tudo isso seria arrancado de mim em questão de segundos. Foi em uma tarde de outubro. O céu estava claro, com aquele tom alaranjado que só o outono traz. Eu voltava da escola de bicicleta, como sempre fazia, cortando caminho por uma rua estreita que passava perto da Ponte Velha. Lembro do barulho dos pneus no asfalto, do som do rádio tocando baixinho no fone de ouvido. Lembro de estar feliz. Simplesmente feliz, sem motivo específico. Então ouvi o ronco de um motor. Virei a cabeça e vi a caminhoneta prata vindo rápido demais, oscilando entre as faixas. O motorista estava bêbado, descobri depois. Ele nem freou. Eu tentei desviar, joguei o guidão para o lado, mas não foi rápido o suficiente. O impacto foi seco, violento. Senti meu corpo sendo arremessado no ar como se não pesasse nada. Quando atingi o chão, ouvi um estalo. Não senti dor imediatamente, só um vazio estranho, como se parte de mim tivesse sido desligada. Tentei me levantar, mas minhas pernas não responderam. Tentei gritar, mas o som não saía. A última coisa que vi antes de desmaiar foi o céu alaranjado acima de mim, tão bonito, tão indiferente. Acordei 3 dias depois no hospital. O quarto estava branco demais, silencioso demais. Minha mãe estava sentada ao meu lado, com os olhos inchados e vermelhos. Meu pai estava encostado na parede, de braços cruzados, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era tristeza, era algo mais pesado, era cansaço. Ethan, minha mãe sussurrou, segurando minha mão com força. Você está acordado, graças a Deus. Tentei mexer os dedos dos pés. Nada. Tentei sentir minhas pernas. Nada. O pânico começou a subir pela minha garganta como uma onda gelada. Mãe! Minha voz saiu fraca, rouca. Eu não consigo sentir minhas pernas. Ela desviou o olhar. Meu pai se aproximou devagar, colocou a mão no ombro dela e disse com uma voz controlada, quase fria. Os médicos disseram que houve uma lesão na medula espinhal. Eles não sabem se você vai voltar a andar. Não sabem. Essa frase ecoou na minha cabeça como um sino quebrado. Não era um não definitivo, mas também não era esperança. Era um limbo. E naquele momento, com 14 anos, deitado numa cadeira de rodas sem sentir metade do meu corpo, eu percebi que minha vida tinha acabado antes mesmo de começar. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Fisioterapia dolorosa, exames intermináveis, conversas sussurradas entre meus pais que eu não conseguia ouvir completamente, mas que sentia no ar como uma tempestade se formando. Minha mãe tentava manter a positividade, mas até ela começou a fraquejar. Meu pai, por outro lado, se afastou.
Passava mais tempo no trabalho, evitava me olhar nos olhos, respondia com monossílabos quando eu tentava conversar. Noah parou de entrar no meu quarto. Ele ficava na porta, olhando para mim como se eu fosse um estranho, como se a cadeira de rodas fosse um muro intransponível entre nós. Tentei chamá-lo várias vezes, mas ele sempre encontrava uma desculpa para sair. A casa mudou. Instalaram rampas, adaptaram o banheiro, reorganizaram os móveis, mas nenhuma adaptação física conseguiu consertar a rachadura emocional que se abriu entre nós. Eu era um lembrete constante do acidente, da tragédia, da vida que poderia ter sido e que nunca seria. Eu me tornei invisível, mesmo estando em uma cadeira de rodas que chamava atenção em qualquer lugar. Em casa, as coisas só pioraram. Meu pai começou a beber mais, minha mãe começou a chorar em silêncio no banheiro, achando que ninguém ouvia. Noah se trancava no quarto e só saía para comer. E eu ficava ali no meio de tudo, sentindo que minha existência estava sugando a vida de todo mundo ao meu redor. Foi em uma noite fria de fevereiro, quase um ano depois do acidente, que eu ouvi a discussão. Eu estava no meu quarto tentando fazer a lição de casa, quando as vozes vieram da sala. Altas, desesperadas, cheias de uma raiva que vinha sendo guardada por meses. Eu não aguento mais, Jonathan. A voz da minha mãe estava quebrada, sufocada de choro. Não aguento mais ver ele assim. Não aguento mais ver nossa família desmoronando. E o que você quer que eu faça, Diane? Meu pai gritou de volta. Ele é nosso filho. A gente não pode simplesmente desistir dele. Eu não estou dizendo para desistir. Estou dizendo que a gente precisa de ajuda, que ele precisa de mais do que a gente pode dar. Olha para o Noah, ele está se perdendo. Olha para nós, a gente está se perdendo. Houve um silêncio pesado. Então meu pai disse, com uma voz tão baixa que mal conseguia ouvir, talvez você esteja certa. Naquela noite, deitado na cama, olhando para o teto escuro, entendi. Eu não era mais filho. Eu era um problema, um peso, um fardo que eles não sabiam como carregar. E o pior de tudo é que parte de mim concordava com eles. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. 2 semanas depois daquela discussão, minha mãe entrou no meu quarto com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era tristeza, não era raiva, era resignação. O tipo de olhar que alguém tem quando já tomou uma decisão difícil e está só esperando o momento certo para executá-la. Ethan, preciso conversar com você sobre algo importante. Meu coração disparou. Eu sabia. De alguma forma eu já sabia o que estava por vir. Ela respirou fundo, evitando meus olhos, e começou. Seu pai e eu encontramos um lugar, um centro de reabilitação especializado, chamado Horizonte Novo. Fica a cerca de 3 horas daqui, perto de San José. Eles têm equipamentos de última geração, fisioterapeutas especializados, programas educacionais adaptados. Vocês vão me mandar embora. Interrompi, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Ela finalmente me olhou, e vi lágrimas se formando em seus olhos. Não é mandar embora, Ethan. É te dar a chance de ter o melhor tratamento possível. Aqui nós não conseguimos te dar o que você precisa. Eu preciso da minha família, respondi, sentindo minha garganta apertar. E nós precisamos que você melhore, ela disse, com a voz tremendo. Precisamos que você tenha uma chance real de recuperação, e esse lugar pode te dar isso. Mentira. Eu sabia que era mentira. Não era sobre me dar chances, era sobre me tirar dali. Era sobre aliviar o peso que eu representava. Era sobre tentar salvar o que restava da família, sem a minha presença constante lembrando eles do acidente, da dor, da perda. Quando? Perguntei simplesmente. No final da semana. 3 dias. Eles me deram 3 dias. Naquela noite, Noah finalmente entrou no meu quarto. Ficou parado na porta, olhando para mim com aqueles olhos grandes e confusos. É verdade que você vai embora? Perguntou com a voz pequena. É, mas é só por um tempo. Vou ficar bom e voltar. Ele assentiu devagar, mas não pareceu acreditar.
Ethan, eu sinto sua falta. Sinto falta de quando a gente jogava bola no quintal. Aquilo me partiu. Eu também, mano. Eu também. Ele se aproximou, hesitante, e me deu um abraço rápido antes de sair correndo. Foi a última vez que meu irmão me abraçou por 5 anos. O dia da partida chegou numa manhã de março. O céu estava cinzento, ameaçando chuva. Meu pai carregou a minha mala para o carro quando a minha mãe verificava obsessivamente se tinha esquecido alguma coisa. Noah ficou na janela do segundo andar, observando tudo em silêncio. Transferiram-me para o banco de trás, dobraram a cadeira de rodas e a colocaram no porta-malas. O trajeto foi o mais silencioso da minha vida. Minha mãe ocasionalmente virava para trás para me olhar, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Meu pai mantinha os olhos fixos na estrada, as mãos apertadas no volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Tentei gravar cada detalhe da paisagem. As montanhas ao longe, os campos dourados, as pequenas cidades que passávamos. Tentei memorizar tudo, como se pudesse guardar pedaços de casa dentro de mim. O Centro de Reabilitação Horizonte Novo era um prédio moderno de vidro e concreto, cercado de jardins bem cuidados e rampas de acesso por todos os lados. Parecia mais um resort do que um hospital. Mas eu sabia a verdade. Era um depósito, um lugar bonito para guardar pessoas quebradas que as famílias não sabiam como reconstruir. Uma mulher de jaleco branco nos recebeu na entrada. Ela tinha cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo e um sorriso profissional que já devia ter dado para centenas de famílias antes da minha. Família Carter? Sou a doutora Patrícia Mordan, diretora clínica. Bem-vindos ao Horizonte Novo. Meus pais apertaram a mão dela. Eu só observei. Ela nos guiou por corredores amplos e bem iluminados, mostrando as instalações. A sala de fisioterapia com equipamentos que pareciam saídos de um filme de ficção científica, a biblioteca com livros em braille e audiolivros, os dormitórios espaçosos com camas ajustáveis e banheiros adaptados. Ethan ficará no quarto 207, no segundo andar. Terá 2 colegas de quarto, ambos na mesma faixa etária. Nosso programa é intensivo, mas também focamos muito no bem-estar emocional e social. Chegamos ao quarto. Era clino, funcional e impessoal. 2 camas já estavam ocupadas com pertences de outros residentes. A terceira, perto da janela, seria a minha. Meu pai colocou minha mala sobre a cama. Minha mãe começou a desempacar, organizando minhas roupas no armário com movimentos mecânicos, como se fazer aquilo pudesse adiar o inevitável. Senhora e senhora Carter, doutora Morgan disse gentilmente. Por que não vamos até meu escritório para finalizar a documentação? Ethan pode começar a se familiarizar com o espaço. Eles concordaram. Minha mãe se aproximou, beijou minha testa e sussurrou. Te amo, meu filho. Isso vai ser bom para você, eu prometo. Meu pai colocou a mão no meu ombro, apertou-o levemente e disse apenas, seja forte. E então eles saíram. Ouvi suas vozes se afastando pelo corredor, a voz da doutora Morgan explicando horários e procedimentos, os passos dele se distanciando cada vez mais até desaparecerem completamente. Fiquei ali, sozinho no quarto estranho, olhando pela janela para o jardim lá embaixo. Outras pessoas em cadeiras de rodas conversavam, algumas andavam com muletas, outras faziam exercício sob supervisão. Foi quando ouvi a voz atrás de mim. Primeira vez? Virei e vi um garoto com cabelos ruivos desgrenhados, sentado em uma cadeira de rodas esportiva. Ele tinha uns 16 anos, braços musculosos e um sorriso torto. É tão óbvio assim? Respondi. Sempre é. Eu sou Marcus Sullivan, quarto 207, sua nova casa doce casa. Ethan Carter. Ele se aproximou e estendeu a mão. Apertei. Seu aperto era firme, confiante. Deixa eu adivinhar. Ele disse, inclinando a cadeira para trás com habilidade. Seus pais te disseram que era temporário, que você ia melhorar e voltar logo para casa e que eles te amam muito. Engoli seco. Algo assim. É o que todos dizem. Eu tô aqui há 2 anos.
Meus pais me visitam uma vez por mês, se tanto. Sempre com aquela cara de culpa, sabe? Como se visitar um filho aleijado fosse uma obrigação dolorosa. A palavra aleijado saiu de sua boca sem veneno, apenas como um fato, mas me fez estremecer. Não leva para o lado pessoal. No começo é difícil. Você vai chorar, vai ter raiva, vai querer desistir. Mas depois você percebe que aqui, pelo menos, todo mundo entende. Ninguém te olha com pena, ninguém te trata como se você fosse de vidro. Um terceiro garoto entrou no quarto empurrando a cadeira com uma facilidade impressionante. Era negro, tinha tranças curtas e usava fones de ouvido no pescoço. Ah, temos sangue novo, ele disse sorrindo. Eu sou o Devon Harris. Ethan. Legal. Bem-vindo ao Clube dos Rejeitados, ele disse sem ironia, apenas com uma honestidade crua. Regra número 1. Aqui ninguém finge que tá tudo bem. Regra número 2. A gente se ajuda. Regra número 3. Nunca, jamais aceite a comida de quinta-feira. É sempre algo estranho que eles chamam de cozinha experimental. Pela primeira vez em meses, senti algo parecido com um sorriso querendo aparecer. Naquela noite, deitado na cama nova em um lugar estranho, cercado de estranhos, esperei meus pais ligarem. Esperei uma mensagem, um telefonema, qualquer sinal de que ainda se importavam. O telefone não tocou. 2 dias depois, recebi uma carta. Era da minha mãe, escrita à mão e em papel florido que cheirava ao perfume dela. Querido Ethan, sei que isso é difícil para você e é difícil para nós também, mas precisamos que você entenda, fizemos isso porque te amamos. Você merece o melhor tratamento, as melhores chances. Aqui em casa, não conseguíamos te dar isso. Vamos te visitar em breve. Enquanto isso, concentre-se em melhorar. Mostre para esses médicos do que você é capaz. Com amor, mamãe. Amassei a carta e a joguei no lixo. Amor. Que palavra vazia. Se aquilo era amor, eu preferia a indiferença. Marcus viu eu jogando a carta fora e não disse nada. Apenas assentou, como se entendesse perfeitamente. As semanas se transformaram em meses. As visitas que minha mãe prometeu nunca vieram. Primeiro era estamos ocupados com o trabalho. Depois, Noah está com problemas na escola e precisa de atenção. Depois simplesmente pararam de dar desculpas. Eu ligava toda semana. Às vezes minha mãe atendia e conversava por 5 minutos antes de dizer que precisava ir. Às vezes meu pai atendia e mal conseguia formar frases completas. E às vezes, a maioria das vezes, ninguém atendia. Foi numa dessas ligações não atendidas que finalmente entendi. Eles não iam voltar para me buscar. Não havia um cronograma de retorno. Não havia um plano de melhorar e voltar para casa. Eles tinham me deixado ali e seguido em frente. Foi Marcus quem me encontrou chorando no banheiro naquela noite. Ele não disse nada, apenas ficou ali, na porta, esperando. Quando finalmente parei, ele disse simplesmente: agora você sabe a verdade, e a verdade liberta, mesmo que doa. Agora você pode parar de esperar por eles e começar a viver para você. Aquelas palavras plantaram algo em mim, uma semente pequena, mas resiliente. Talvez Marcus estivesse certo. Talvez fosse hora de parar de esperar que meus pais me salvassem. Talvez fosse hora de me salvar. Os primeiros 6 meses no Horizonte Novo foram uma montanha-russa emocional que eu não estava preparado para enfrentar. Cada manhã começava da mesma forma: acordar às 6 da manhã, com o som do alarme coletivo, transferir-me da cama para a cadeira de rodas com a ajuda das barras de apoio e seguir para o refeitório, onde o café da manhã sempre tinha o mesmo tasto de institucional. Mas foi durante esse período que eu conheci alguém que mudaria completamente a minha trajetória. Seu nome era Robert Chen, mas todos o chamavam apenas de Chen. Ele era fisioterapeuta, tinha uns 40 anos, cabelos pretos começando a ficar grisalhos nas têmporas e uma intensidade nos olhos que fazia qualquer um se sentir simultaneamente incomodado e inspirado.
Ele não trabalhava com a maioria dos pacientes. Ele escolhia apenas alguns, aqueles que ele dizia ter fogo interior, mesmo que ainda não soubessem disso. Quando ele me abordou pela primeira vez, eu estava no pátio, olhando para o nada, perdido em pensamentos sobre como minha vida tinha desmoronado. Ethan Carter, ele disse, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Por quê? Virei para encará-lo, surpreso. Porque você ainda está com raiva. E raiva, quando canalizada corretamente, é o combustível mais poderoso que existe. Franzi a testa. Não estou com raiva. Ele sorriu, mas não foi um sorriso gentil. Foi um sorriso de quem via através das mentiras que contamos a nós mesmos. Está sim. Está com raiva dos seus pais por te abandonarem. Está com raiva do motorista bêbado. Está com raiva de Deus, do universo, do destino. Está com raiva de estar nessa cadeira. E, principalmente, está com raiva de si mesmo. Cada palavra era como um soco certeiro. Senti meu queixo travar, meus olhos arderem. O que você quer de mim? Perguntei com a voz tensa. Quero te mostrar que essa raiva pode se tornar determinação. Quero te mostrar que seu corpo não é sua prisão, a menos que você permita que seja. Mas preciso saber uma coisa primeiro. Você quer viver de verdade ou só quer existir? Ninguém nunca tinha me feito essa pergunta. Fiquei em silêncio por um longo tempo, processando. Eu quero viver, respondi finalmente, e ao dizer aquilo em voz alta, senti algo se mexer dentro de mim, uma centelha. Então nos encontre amanhã às 5 da manhã no ginásio de reabilitação, e prepare-se, porque o que vou te pedir vai ser a coisa mais difícil que você já fez na vida. Ele se afastou antes que eu pudesse responder. Naquela noite mal consegui dormir. Marcos percebeu minha inquietação. Chen te escolheu, não foi? Perguntou no escuro. Como você sabe? Porque ele tem aquele olhar de caçador que encontrou uma presa interessante. Cara, você tá ferrado, mas no bom sentido. Você já treinou com ele? Por 6 meses. Foi o período mais doloroso e mais transformador da minha vida. Ele não vai ter pena de você. Vai te quebrar para te reconstruir mais forte. Engoli seco. Estou com medo. Bom, medo significa que você ainda se importa. Às 5 da manhã em ponto, empurrei minha cadeira até o ginásio. Chen já estava lá alongando, vestindo uma camiseta simples e calças de moletom. O lugar estava vazio, apenas as luzes do teto zumbindo suavemente. Pontual! Gosto disso. Vamos começar. Transferir para o tatame. Olhei para o tatame azul no chão. Era baixo, mas ainda assim exigiria esforço. Eu não sei se eu consigo. Eu não perguntei se você sabia. Eu disse para fazer. Respirei fundo e comecei a me posicionar. Usei toda a força dos meus braços, balancei meu corpo e, com muito esforço, consegui deslizar da cadeira para o tatame. Caí de lado, sem graciosidade alguma. Bom, disse Chen, impassível. Agora, quero que você arraste seu corpo de uma ponta a outra deste tatame usando apenas os seus braços. Olhei para a extensão do ginásio, devia ter uns 20 metros. Isso é impossível. Nada é impossível, apenas improvável, e nós vamos transformar o improvável em inevitável. Comece. Comecei a me arrastar. Cada movimento era agonia. Meus braços tremiam, meu peito ardia, suor escorria pelo meu rosto. Consegui avançar talvez uns 3 metros antes de desabar, exausto. Levante, ordenou Chen. Eu não consigo mais. Você pode e você vai. Levante. Algo na voz dele, uma mistura de comando e confiança inabalável, me fez tentar de novo. Continuei me arrastando, centímetro por centímetro, com cada fibra do meu ser gritando para parar. Quando finalmente alcancei o outro lado, desabei completamente, respirando como se tivesse corrido uma maratona. Chen se agachou ao meu lado. Você acabou de provar para si mesmo que é mais forte do que pensa. Amanhã faremos de novo, e você irá mais rápido. Aquilo se tornou minha rotina. Todos os dias, às 5 da manhã, eu estava no ginásio. Chen me empurrava além de qualquer limite que eu achava ter.
Arrastava pesos, fazia flexões de braços até meus músculos falharem, trabalhava meu core de formas que eu nem sabia serem possíveis. Mas não era só físico. Chen também trabalhava minha mente. Seu corpo obedece à sua mente, ele dizia. Se sua mente acredita que não pode, seu corpo confirma. Mas se sua mente acreditar que pode, seu corpo encontra um caminho. Ele me fez começar a meditar. No começo achei ridículo. Sentar em silêncio, respirar, esvaziar a mente. Mas com o tempo comecei a entender. A meditação não era sobre esvaziar, era sobre controlar. Controlar os pensamentos, controlar as emoções, controlar a dor. 3 meses depois de começar a treinar com Chen, algo extraordinário aconteceu. Eu estava fazendo meus exercícios matinais quando senti algo. Um formigamento fraco, quase imperceptível na minha coxa esquerda. Congelei. Chen, chamei com a voz trêmula. Eu senti algo. Ele se aproximou imediatamente, ajoelhando ao meu lado. Onde? Na minha perna esquerda. Foi rápido, mas eu senti. Ele pegou uma agulha fina do kit médico. Vou tocar sua perna em vários pontos. Me diga se sentir algo. Concentrei toda a minha atenção nas minhas pernas, naquelas partes do meu corpo que tinham estado mortas por mais de 1 ano. Chen tocou meu pé. Nada. Meu tornozelo. Nada. Minha panturrilha. Nada. Então ele tocou minha coxa e eu senti. Fraco, distante, como um eco de uma sensação, mas estava lá. Ali, vicei. O feixe ali. O rosto de Chen permaneceu impassível, mas vi algo brilhar em seus olhos. Esperança. Isso muda tudo, ele disse. Isso significa que há atividade neural. Há uma conexão se formando novamente. Mas Ethan, escute-me com atenção. Isso não é garantia de nada. Pode não evoluir. Pode até desaparecer. Mas se houver uma chance, uma única chance de recuperação, nós precisamos trabalhar 10 vezes mais. Estou pronto, respondi sem hesitar. E assim, meu treinamento intensificou. Chen trouxe equipamentos especializados de eletroestimulação que enviavam pequenos pulsos elétricos para os meus músculos das pernas, forçando-os a contrair mesmo sem comando neural consciente. Era desconfortável, às vezes doloroso, mas eu suportava tudo. Marcos e Devon perceberam a minha mudança. Eu estava mais focado, mais presente, menos perdido em amargura. Cara, você tá diferente, Devon comentou uma noite. É quase assustador. Chen está me matando de treinar, respondi, massageando meus braços doloridos. Não é só isso, Marcos observou. Você tem aquele olhar agora. Aquele olhar de quem encontrou um propósito. Ele estava certo. Pela primeira vez desde o acidente, eu tinha algo pelo que lutar. Não era sobre voltar a ser quem eu era antes. Essa pessoa morreu na colisão. Era sobre descobrir quem eu poderia me tornar. Chen também me apresentou a doutora Sarah Mitchell, uma neurologista especializada em lesões medulares. Ela era uma mulher alta de óculos finos e uma abordagem científica que balanceava perfeitamente com o método mais holístico de Chen. Ethan, ela explicou durante nossa primeira consulta, mostrando imagens do meu raio-x e ressonância. Sua lesão foi classificada como incompleta. Isso significa que ainda há algumas fibras nervosas intactas. É raro, mas há casos documentados de recuperação parcial ou até mesmo completa em lesões incompletas, especialmente quando combinadas com fisioterapia agressiva e determinação do paciente. Quais são minhas chances reais? Perguntei diretamente. Ela hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Honestamente, talvez 5%, mas 5% não é zero. 5%. A maioria das pessoas desistiria ao ouvir essas probabilidades. Mas eu não era mais a maioria das pessoas. Eu era alguém que tinha sido abandonado, descartado, considerado sem esperança. 5% era mais do que suficiente. Então, vamos trabalhar esse 5%, respondi. Naquela noite, sozinho no meu quarto enquanto Marcos e Devon dormiam, olhei para minhas pernas inertes sob o cobertor. Toquei minha coxa, pressionando firmemente, tentando sentir novamente aquele formigamento,
Nada. Mas eu sabia que estava lá, em algum lugar, profundo, um caminho neural procurando um jeito de voltar para casa. Eu vou andar de novo, sussurrei para mim mesmo no escuro. Nem que seja a última coisa que eu faça. E pela primeira vez em muito tempo, acreditei nas minhas próprias palavras. O inverno chegou ao horizonte novo, trazendo chuvas constantes e um frio que penetrava até os ossos. Para mim, aquela estação representava algo mais profundo. Era meu segundo inverno ali, marcando 1 ano e meio desde que meus pais me deixaram. 1 ano e meio sem uma única visita. Apenas ligações esporádicas que duravam no máximo 10 minutos, cheias de silêncios incomodados e desculpas ensaiadas. Mas eu não tinha tempo para me afundar em autopiedade. Shen havia desenvolvido um protocolo de treinamento que ele chamava de Projeto Fênix, Renascer das Cinzas. O nome era dramático, mas adequado, porque o que ele me fez passar nos meses seguintes me quebrou em pedaços tão pequenos que às vezes eu me perguntava se haveria algo sobrando para reconstruir. Meu dia agora começava às 4:30 da manhã, 30 minutos antes do horário normal, porque Shen disse que precisávamos de tempo extra. A primeira hora era dedicada exclusivamente à meditação e visualização. Feche os olhos, instruía com aquela voz firme. Agora quero que você visualize cada nervo da sua coluna. Veja-os como fios de luz, alguns quebrados, outros intactos. Imagine esses fios se reconectando, um por um, centelha por centelha. No começo achava aquilo besteira. Pensamento positivo não conserta medula espinhal. Mas Shen insistiu. A mente influencia o corpo de formas que a ciência ainda está começando a entender. Pacientes que visualizam sua recuperação têm resultados estatisticamente melhores. Não estou pedindo que você acredite em mágica. Estou pedindo que você use cada ferramenta disponível. Então, eu visualizava. Todos os dias, durante 1 hora, via em minha mente aqueles fios de luz se reconectando, via minhas pernas respondendo, via meu corpo inteiro novamente. Depois vinha a parte física, e essa sim era brutal. Shen havia montado um sistema de suspensão usando arneses e polias. Eu era levantado da cadeira de rodas e suspenso no ar, meu peso corporal parcialmente suportado pelo equipamento. Então, com Shen controlando quanto de peso minhas pernas precisavam suportar, eu tentava ficar em pé. Na primeira vez que tentei, meu corpo desabou instantaneamente. Minhas pernas simplesmente não existiam como estruturas de suporte. Shen segurou o meu peso com a polia, impedindo que eu caísse. Novamente, ele disse simplesmente, Shen, não dá, elas não respondem. Então ensine-as, novamente. Tentei 20 vezes naquele primeiro dia. 20 vezes meu corpo se recusou a obedecer. Saí de lá destruído, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Voltei para o quarto e encontrei Marcos fazendo manutenção em sua cadeira de rodas esportiva. Dia difícil? Ele perguntou, notando minha expressão. Impossível. Ele está me pedindo para fazer o impossível. Marcos parou o que estava fazendo e me olhou seriamente. Ethan, você sabe qual é a diferença entre você e a maioria das pessoas aqui? Balancei a cabeça. A maioria de nós já aceitou. Aceitamos nossas cadeiras, aceitamos nossas limitações, aceitamos que isso é o que somos agora. Não estou dizendo que é errado, é só realista. Mas você ainda está lutando. E sabe o que o Shen vê em você? Ele vê alguém que prefere se quebrar tentando do que viver inteiro desistindo. Essas palavras ficaram comigo. As semanas se transformaram em meses. Cada dia era uma guerra contra meu próprio corpo. A doutora Mitchell me examinava semanalmente, medindo qualquer mudança na sensação ou movimento. Os progressos eram microscópicos, quase imperceptíveis, mas estavam lá. Primeiro veio a capacidade de contrair levemente um músculo da coxa esquerda. Não era movimento, apenas uma contração que você só percebia se estivesse realmente prestando atenção. Mas para mim era um milagre. Depois, semanas mais tarde, consegui flexionar levemente os dedos do pé direito. Shen estava comigo quando aconteceu. Olhei para ele com lágrimas nos olhos. Eu consegui!
Você viu? Eu consegui mexer! Ele sorriu, e foi a primeira vez que vi uma emoção genuína atravessar aquele rosto normalmente estoico. Vi, e você vai conseguir muito mais. Mas o progresso tinha um preço. A dor era constante, intensa. Meu corpo estava sendo forçado a fazer coisas que ele não fazia há quase 2 anos. Músculos atrofiados sendo reconstruídos, nervos tentando encontrar caminhos antigos, ossos sustentando o peso que não estavam acostumados. Houve noites em que chorei de dor, mordendo o travesseiro para não acordar Marcos e Devon. Houve manhãs em que não conseguia levantar meus braços porque tinha exigido tanto deles no dia anterior. Houve momentos em que quis desistir, momentos em que a voz na minha cabeça dizia que não valia a pena. Foi durante um desses momentos de crise que conheci Sofia. Ela era nova no Horizonte Novo, tinha apenas 13 anos e havia perdido a mobilidade das pernas devido a um tumor na coluna que foi removido cirurgicamente. Estava aterrorizada, perdida, exatamente como eu estive quando cheguei. Eu a encontrei chorando sozinha no jardim em uma tarde chuvosa. Empurrei minha cadeira até ela. Ei! Chamei suavemente. Você tá bem? Ela levantou o rosto, com os olhos vermelhos e inchados. Nada tá bem. Nada vai ficar bem nunca mais. Reconheci aquela dor. Era a mesma que senti quando acordei no hospital e percebi que minha vida tinha mudado para sempre. Eu sei como você se sente, comecei. Não sabe. Ela explodiu. Ninguém sabe, ninguém entende o que é perder tudo em um segundo. Em vez de ficar ofendido, apenas assenti. Você tem razão. Eu não sei exatamente como você se sente. Cada dor é única. Mas sei o que é estar numa cadeira e sentir que sua vida acabou. Sei o que é olhar para suas pernas e não reconhecê-las como suas. Sei o que é sentir que você é um fardo. Ela me olhou, surpresa pela honestidade crua. Quanto tempo você tá aqui? Perguntou. 1 ano e meio. Melhorou? Fica mais fácil? Pensei cuidadosamente antes de responder. Não fica mais fácil, mas você fica mais forte. Forte o suficiente para carregar o peso. Nós conversamos por 1 hora naquela tarde. Contei minha história, ela contou a dela. Quando finalmente nos despedimos, algo havia mudado. Ela não estava sorrindo, mas havia uma pequena luz em seus olhos que não estava lá antes. Aquela conversa também mudou algo em mim. Percebi que minha jornada não era apenas sobre minha recuperação física, era sobre encontrar significado na dor, sobre transformar sofrimento em propósito. Comecei a passar tempo com outros residentes, especialmente os mais novos. Ouvia suas histórias, compartilhava minha experiência, oferecia, não falsas esperanças, mas companheirismo genuíno. Chen percebeu. Você está se tornando um líder, ele observou um dia após o treino. Não estou tentando liderar ninguém. Os melhores líderes nunca tentam, eles apenas vivem de uma forma que inspira outros a quererem viver também. 6 meses após o início do Projeto Fênix, consegui algo que a doutora Mitchell disse ser extraordinário. Consegui ficar em pé, suportado pelo arnês, mas com minhas próprias pernas aguentando cerca de 40% do meu peso corporal por quase 30 segundos. Quando desabei de volta na cadeira, exausto, Chen estava radiante. Você acaba de reescrever sua própria história médica. 40%. 6 meses atrás era 0. Mas ele também foi honesto comigo. Ethan, você está fazendo um progresso notável, mas preciso que entenda, isso não garante que você voltará a andar normalmente. Pode ser que você sempre precise de apoio, de muletas, de órteses. Pode ser que você alcance um platô e não progrida mais. Você está preparado para isso? Olhei para as minhas pernas, para os músculos que estavam lentamente ganhando definição novamente, para os dedos dos pés que agora conseguia mexer com controle deliberado. Eu estou preparado para lutar, até não puder mais. E se meu limite for ficar em pé com apoio, será infinitamente mais do que me disseram que seria possível, mas não vou parar até saber qual é realmente meu limite. Chen colocou a mão no meu ombro. É essa atitude que te trouxe até aqui, e é essa atitude que vai te levar ainda mais longe.
Naquela noite, liguei para casa pela primeira vez em meses. Minha mãe atendeu no quinto toque. Alô? Oi, mãe. Sou eu. Houve uma pausa. Ethan? Como você tá? Eu tô ficando em pé, mãe. Eu tô sentindo minhas pernas. Eu tô progredindo. Outro silêncio mais longo dessa vez. Isso é maravilhoso, querido. Esperei que ela dissesse mais alguma coisa, que quisesse me visitar, que estava orgulhosa, que sentia minha falta, mas tudo que veio foi: Ethan, é uma péssima hora. Podemos conversar outro dia? Claro, mãe, outro dia. Desliguei antes que ela pudesse, e dessa vez não chorei, porque finalmente entendi. Eu não estava fazendo isso por eles. Não estava lutando para provar nada para minha família ou para reconquistar o amor que nunca foi incondicional. Eu estava fazendo por mim. Pela primeira vez na vida, estava lutando exclusivamente por Ethan Carter. E essa percepção, mais do que qualquer progresso físico, foi a verdadeira libertação. 2 anos, 24 meses, 730 dias desde que meus pais me deixaram no Horizonte Novo, e em todo esse tempo, apenas 3 visitas rápidas, cheias de sorrisos forçados e conversas superficiais que nunca tocavam no que realmente importava. Eles vinham, ficavam 1 hora, faziam perguntas genéricas sobre a comida e as instalações e partiam com promessas vazias de "voltaremos em breve". Mas eu havia parado de esperar. Havia parado de medir meu valor pela presença ou ausência deles. Meu mundo agora girava em torno de algo muito maior. A possibilidade impossível de dar o meu primeiro passo sem apoio. Chen tinha intensificado o treino a um nível que beirava o insano. Agora eu passava 6 horas por dia em fisioterapia. 2 horas de manhã, focadas em força e resistência, 2 horas à tarde, trabalhando equilíbrio e propriocepção, e 2 horas à noite, dedicadas a exercícios neurológicos específicos desenhados para reforçar as conexões nervosas que estavam sendo reconstruídas. Hoje vamos tentar algo diferente, Chen anunciou uma manhã, empurrando um aparelho estranho para o centro da sala de terapia. Eram barras paralelas, como aquelas que ginastas usam, mas adaptadas com sensores e uma esteira no meio. Você vai caminhar entre essas barras. Olhei para ele como se tivesse enlouquecido. Chen, eu mal consigo ficar em pé sem o arnés completo. Caminhar é o próximo passo, literalmente. Ele não sorriu da própria piada. A doutora Mitchell e eu revisamos todos os seus exames da semana passada. Seus reflexos estão voltando. A sensibilidade aumentou para quase 60% em ambas as pernas. O controle motor fino dos dedos está em 75%. Neurologicamente, você está pronto. Agora é questão de ensinar seu corpo a lembrar padrões de movimento que ele esqueceu. Transferi-me da cadeira com a ajuda dele. Minhas mãos agarraram as barras paralelas com força suficiente para embranquecer os nós dos dedos. Chen ajustou minha postura, posicionando meus pés corretamente. Agora, quero que você transfira seu peso para a perna esquerda e tente mover a direita para frente, apenas alguns centímetros. Respirei fundo, concentrando toda a minha atenção na perna direita, visualizei o movimento, senti os músculos, dei o comando mental. Minha perna tremeu, balançou, e então, incrivelmente, moveu-se para frente talvez 5 centímetros antes que meu equilíbrio falhasse e eu precisasse me segurar nas barras. De novo, Chen ordenou. Tentei novamente, e novamente, e novamente. 50 tentativas naquela primeira sessão. No final, estava encharcado de suor, tremendo de exaustão, mas havia conseguido dar 3 passos trêmulos e patéticos. Quando Chen me ajudou de volta à cadeira, eu estava sorrindo como um idiota. 3 passos. Eu dei 3 passos. Você deu 3 movimentos que se pareciam vagamente com passos. Chen corrigiu, mas seus olhos brilhavam. Mas é um começo. A notícia se espalhou rapidamente pelo Horizonte Novo. Marcos me encontrou no jantar com uma expressão entre choque e admiração. Ouvi dizer que você está caminhando agora. Caminhar é um exagero generoso. Estou mais me arrastando de forma vertical.
Devon se juntou à mesa, balançando a cabeça. Cara, você é insano, sabe disso, né? De todas as pessoas que passaram por aqui, você é tipo 1 em 1 milhão. Ou eu sou apenas estúpido demais para aceitar o óbvio. Não, Sofia apareceu atrás de mim, sua cadeira silenciosa no piso liso. Nos últimos meses ela havia se tornado quase uma irmã mais nova para mim. Não, você não é estúpido. Você é corajoso e nos dá esperança. Aquelas palavras carregavam um peso que eu não esperava. Olhei ao redor da mesa para aqueles rostos que se tornaram minha verdadeira família. Pessoas que entendiam minha dor porque viviam a deles própria todos os dias. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de vitórias pequenas e frustrações enormes. Alguns dias eu conseguia dar 7 ou 8 passos entre as barras. Outros dias meu corpo simplesmente se recusava a cooperar e eu mal conseguia ficar em pé. A doutora Mitchell explicou que era normal. Negociação neurológica não é linear. Haverá dias bons e dias ruins. O importante é a tendência geral, e a sua é positiva. Mas os dias ruins eram devastadores. Houve uma tarde específica, 3 meses após começar o treino de caminhada, que nada funcionou. Caí 7 vezes. Meu corpo estava exausto, minha mente estava exausta, e algo em mim simplesmente quebrou. Chega! Gritei, socando a barra de apoio. Chega dessa tortura! Não importa o quanto eu tente, nunca vai ser suficiente. Nunca vou ser normal novamente. Jen, que estava marcando algo na prancheta, levantou os olhos calmamente. Normal? Ele repetiu. Você quer ser normal? Sim, quero poder andar sem pensar em cada músculo. Quero subir escadas, quero correr, quero meu corpo de volta. Ele colocou a prancheta de lado e caminhou até ficar bem na minha frente. Ethan, você nunca mais será normal. E sabe por quê? Porque normal é medíocre. Normal é desistir quando fica difícil. Normal é aceitar limitações sem questioná-las. Você, ele apontou para mim, você transcendeu o normal no momento em que decidiu lutar contra um prognóstico de 5% de chance? Você não está tentando recuperar seu corpo antigo, você está construindo um novo, mais forte, forjado pela dor e pela determinação. Então não me venha com essa bobagem de querer ser normal. Suas palavras foram como um tapa na cara, mas o tipo de tapa que você precisa quando está afogando em autopiedade. Agora, ele continuou, você tem 2 escolhas. Você pode voltar para a cadeira e viver uma vida perfeitamente confortável, ou pode levantar e dar mais um passo. O que vai ser? Limpei as lágrimas que tinham escorrido sem que eu percebesse. Agarrei as barras novamente. Posicionei meus pés. Mais um passo. Respondi com a voz rouca. E dei. E depois outro. E mais outro. No final daquela sessão, havia dado 12 passos consecutivos, meu recorde pessoal. Foi depois daquele dia que Jenny me apresentou as órteses especializadas. Eram dispositivos que se prendiam às minhas pernas e forneciam suporte estrutural adicional, compensando onde meus músculos ainda eram fracos. Com estas, você poderá praticar caminhada fora das barras, explicou a especialista em ortopedia, uma mulher chamada Jennifer Torres. Mas preciso ser clara, você ainda precisará de muletas para equilíbrio, e as órteses não são uma solução permanente, são uma ferramenta de treinamento. Não me importei. Quando coloquei aquelas órteses pela primeira vez e peguei as muletas, senti algo que não sentia há anos. A sensação de estar em pé, vertical, olhando um mundo de uma perspectiva que havia esquecido. Jenny me guiou para um corredor longo e vazio. Quero que você caminhe até o final deste corredor e volte. Olhei para a distância, devia ter uns 50 metros. Isso vai levar horas. Então é bom começar agora. Posicionei as muletas, transferi meu peso e dei meu primeiro passo fora das barras de segurança. Foi instável, trêmulo, patético aos olhos de qualquer pessoa normal, mas para mim foi revolucionário. Passo após passo, centímetro por centímetro, atravessei aquele corredor. Demorou 40 minutos. Meus braços ardiam do esforço de suportar meu peso nas muletas. Minhas pernas tremiam perigosamente a cada movimento. Suor escorria pelo meu rosto, mas cheguei ao final. Virei e voltei.
Quando finalmente retornei ao ponto de partida, Tien estava cronometrando. Ele parou o cronômetro e anotou o tempo. 1h17 para 100 metros. Isso é aproximadamente, ele fez o cálculo mental, a velocidade de uma lesma particularmente lenta. Apesar da exaustão, ri. Mas é uma lesma que está andando. Naquela noite, liguei para casa novamente. Desta vez foi meu pai quem atendeu. Ethan, tudo bem? Pai, eu andei hoje. 100 metros com muletas e órteses. Eu andei. Houve uma pausa longa. Isso é incrível, filho. Os médicos acharam que você nunca... Eu sei o que eles acharam. Estou ligando para dizer que vocês podem vir me visitar agora. Não quando for conveniente. Não quando tiverem tempo. Agora. Porque tem algo que preciso dizer pessoalmente. Outra pausa. Nós vamos. Este fim de semana, prometo. Já ouvi essa promessa antes, pai. Mas desta vez preciso que cumpram. Desliguei antes que ele pudesse responder. Marcos me encontrou sentado no pátio mais tarde naquela noite. Você chamou eles aqui? Chamei. Por quê? Depois de tudo? Olhei para as estrelas acima, claras e brilhantes no céu sem nuvens. Porque preciso fechar esse capítulo. Preciso olhar para eles, em pé, com as minhas próprias pernas me sustentando e dizer tudo o que nunca consegui dizer. E depois, preciso seguir em frente, com ou sem eles. E se eles não vierem? Sorri, mas era um sorriso triste. Então essa também será uma resposta, e eu vou lidar com ela. O fim de semana chegou. Sábado de manhã, às 10 horas, recebi uma mensagem da recepção. Ethan, seus pais estão aqui. Meu coração disparou. Pela primeira vez em meses, senti nervosismo verdadeiro. Vesti minhas órteses cuidadosamente, ajustei as muletas e comecei minha lenta jornada até a sala de visitas. Cada passo era uma batalha. Cada movimento exigia concentração total. Mas não parei. Não pedi ajuda. Precisava fazer isso sozinho. Quando cheguei à porta da sala de visitas, respirei fundo. Do outro lado estavam as pessoas que me trouxeram ao mundo e depois me abandonaram quando eu mais precisava delas. Era hora de encerrar essa história, de um jeito ou de outro. Empurrei a porta e entrei. A porta se abriu com um rangido suave e o tempo pareceu desacelerar. Ali, sentados num sofá bege desgastado pelo uso, estavam Jonathan e Diane Carter, meus pais. Pessoas que um dia foram meu mundo inteiro e que agora pareciam estranhos vestindo rostos familiares. Minha mãe levantou primeiro. Sua mão voou para a boca quando me viu. Não estava na cadeira de rodas. Estava em pé, apoiado em muletas, usando órteses nas pernas, mas em pé, verticalmente. Olhando para ela na mesma altura. Ita? Sussurrou. E havia algo quebrando na voz dela. Você está andando. Estou, respondi, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Dei 3 passos cautelosos na direção deles, antes de parar. Cada movimento era deliberado, controlado. Eu havia praticado essa entrada a manhã inteira. Meu pai se levantou também, mais devagar. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em apenas 2. Cabelos mais grisalhos, rugas profundas ao redor dos olhos, uma curvatura nos ombros que não existia antes. Nós realmente achamos que estávamos fazendo o melhor para você. Este lugar tem a melhor reputação, os melhores especialistas. Vocês compraram a própria mentira que contaram para si mesmos. Convenceram-se de que me colocar aqui era altruísmo, quando na verdade era conveniência. Era mais fácil me visitar uma vez a cada 6 meses do que lidar com a realidade todos os dias. Minha mãe soluçou abertamente agora. Você está certo. Você está absolutamente certo. Nós somos covardes. Somos pais terríveis que abandonaram o filho quando ele mais precisava. E não existe desculpa, não existe justificativa que torne isso aceitável. E Noah,
Perguntei, olhando ao redor como se esperasse que meu irmão mais novo aparecesse. Meu pai e minha mãe trocaram um olhar. Ele não quis vir, meu pai admitiu. Está com raiva de nós. Tem estado com raiva desde que você foi embora. Ele não entende por que mandamos você para longe. Acha que nós te abandonamos. Ele não está errado. Não está, concordou meu pai, e foi a primeira vez que o ouvi admitir qualquer culpa diretamente. Ele mal fala conosco, passa a maior parte do tempo trancado no quarto. Suas notas na escola despencaram, e quando tentamos conversar com ele sobre isso, tudo que ele diz é: vocês mandaram o Ethan embora, por que eu acreditaria que não fariam o mesmo comigo? Senti uma pontada no peito. Noah, meu irmão pequeno, que costumava me seguir por toda parte, também estava sofrendo por causa das escolhas deles. Vocês destruíram mais do que apenas minha confiança, disse calmamente. Destruíram nossa família inteira. Minha mãe levantou, dando alguns passos na minha direção, mas parou quando eu levantei a mão. Não, avisei. Não se aproxime esperando que um abraço conserte 2 anos de abandono. Ela congelou, mais lágrimas caindo. Eu liguei, comecei, minha voz começando a rachar sobre o peso da emoção que vinha tentando controlar. Liguei toda semana durante o primeiro ano, toda maldita semana, e vocês sempre estavam ocupados, sempre tinham algo mais importante. Reunião de trabalho, compromisso do Noah, cansaço. Uma vez, mãe, você desligou na minha cara porque estava assistindo sua novela favorita. Ethan, eu chorei sozinho neste lugar por meses. Chorei até não ter mais lágrimas. Esperei na sala de visitas em 6 aniversários diferentes, achando que talvez, só talvez, vocês aparecessem de surpresa, mas nunca apareceram. Sabe quantas vezes me perguntaram sobre meu progresso na fisioterapia? Quantas vezes se interessaram genuinamente sobre como eu estava me sentindo? 0. A resposta é 0. Meu pai afundou de volta no sofá, o rosto nas mãos. Seus ombros tremiam. Houve dias em que pensei em desistir, confessei. Dias em que olhei para minhas pernas mortas e pensei: por que continuar tentando? Para quê? Para quem? E vocês sabem o que me manteve vivo? O que me fez levantar da cama toda manhã às 4:30 para treinar até meu corpo desmaiar de exaustão? Eles me olharam, esperando. Raiva, respondi simplesmente. Raiva pura e ardente. Raiva de vocês por me abandonarem. Raiva do motorista bêbado, raiva do universo, raiva de Deus, se é que existe. E essa raiva eu transformei em combustível. Cada vez que queria desistir, eu lembrava da expressão nos rostos de vocês quando me deixaram aqui. Aquele alívio disfarçado de preocupação. E isso me fazia trabalhar mais. Levantei devagar, pegando minhas muletas. Fiquei em pé novamente, apoiado, mas vertical. Vocês querem saber o que eu aprendi nesses 2 anos? Perguntei. Aprendi que amor incondicional é uma mentira bonita que contamos às crianças. Aprendi que família não é sobre sangue, é sobre quem fica quando tudo desmorona. E aprendi que eu sou mais forte sozinho do que jamais fui com vocês. Dei alguns passos em direção à janela, olhando para o jardim lá fora, onde Sofia estava praticando transferências de cadeira com uma terapeuta. Mas também aprendi algo mais importante, disse, virando de volta para eles. Aprendi que carregar ódio é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. E eu tô cansado de me envenenar por causa de vocês. Minha mãe olhou para cima, um brilho de esperança nos olhos vermelhos. Então, o que isso significa? Significa que eu perdoo vocês. E vi o choque passar pelos rostos deles. Não porque vocês merecem, não porque o que fizeram foi aceitável, mas porque eu mereço paz. Mereço seguir em frente sem essa âncora me puxando para baixo. Ethan, meu pai começou levantando, mas interrompi firmemente. Perdão não significa reconciliação. Não significa que vamos voltar a ser uma família feliz. Não significa que eu vou esquecer. Significa apenas que não vou mais deixar as escolhas de vocês definirem quem eu sou.
Caminhei bastante até ficar de frente para eles, separados apenas por alguns metros de espaço físico, mas por anos-luz de distância emocional. Quando eu sair daqui, e vou sair, vou reconstruir a minha vida. Vou para a faculdade, vou ter uma carreira, vou ter relacionamentos, vou ter uma vida. E vocês podem fazer parte dela ou não. Essa escolha é de vocês. Sempre foi. O que você quer de nós? Meu pai perguntou, sua voz quebrada. Honestidade. Respondi imediatamente. Quero que parem de fingir que fizeram isso por mim. Quero que admitam em voz alta que me abandonaram porque era mais fácil, porque ter um filho deficiente em casa era inconveniente, porque vocês tinham vergonha. O silêncio foi ensurdecedor. Finalmente minha mãe falou, sua voz quase inaudível. Tínhamos vergonha. Não de você, mas de nós mesmos. Vergonha de não sabermos como lidar. Vergonha de sermos fracos quando você precisava que fôssemos fortes. E sim, era mais fácil te colocar aqui e fingir que estávamos fazendo a coisa certa do que enfrentar nossa própria inadequação todos os dias. Meu pai acenou, incapaz de falar, apenas concordando com as palavras dela. Obrigado, disse simplesmente, por finalmente serem honestos. Caminhei lentamente até a porta, cada passo uma declaração de independência. Para onde você vai? Minha mãe perguntou. Voltar para o meu treino. Tenho fisioterapia em 20 minutos, e Shen não aceita atrasos. Parei na porta, virando pela última vez. Vocês podem ir embora agora, ou podem ficar e conhecer o lugar onde seu filho viveu por 2 anos. Conhecer as pessoas que se tornaram minha verdadeira família. A escolha é de vocês. Sempre foi. Podemos ficar? Minha mãe perguntou hesitante. Pensei por um momento. Podem, mas não como visitantes VIP. Quero que vejam tudo. O refeitório, onde a comida às vezes é intragável, os dormitórios apertados, a sala de terapia onde sangrei e chorei e renasci. Quero que vejam a realidade que vocês escolheram para mim. Mostraremos tudo, concordou meu pai. Acenei com a cabeça e saí, deixando-os ali, com suas culpas e com seus arrependimentos. Enquanto caminhava pelo corredor, senti algo estranho. Não era felicidade, não era tristeza, era libertação. Como se uma corrente invisível que estivesse carregando por anos finalmente tivesse sido quebrada. Chen me encontrou no corredor, notando minha expressão. Como foi? Necessário, respondi. Doloroso, mas necessário. Ele assentiu como se entendesse perfeitamente. Às vezes, enfrentar nossos demônios é a única forma de exorcizá-los. Pronto para treinar? Olhei para minhas mãos nas muletas, para minhas pernas nas órteses, para o longo corredor à frente. Sempre, respondi. E desta vez, quando dei meu primeiro passo, não foi longe de nada. Foi em direção a algo. Em direção ao futuro que eu mesmo estava construindo. 3 anos. 1095 dias desde que atravessei aquele portão do horizonte novo pela primeira vez em uma cadeira de rodas, carregando uma mala e um coração despedaçado. E agora, em uma manhã clara de setembro, estava parado na entrada do mesmo portão, mas dessa vez estava de pé, sem muletas, sem órteses, apenas meus próprios pés no chão. Chen estava ao meu lado, verificando uma última vez os papéis da minha alta. A doutora Mitchell havia assinado tudo na semana anterior, ainda incrédula com o que testemunhara. Recuperação completa é extremamente raro em casos de lesão medular incompleta. Você é literalmente um caso para os livros médicos, Ethan. Já tenho 3 universidades pedindo permissão para estudar seu caso. Mas para mim não era sobre estatísticas ou estudos médicos. Era sobre algo muito mais simples e profundo. Eu havia recuperado a minha vida. Não a vida antiga que perdi no acidente, mas uma nova, forjada no fogo da dor e da determinação. Marcos e Devon estavam me esperando no pátio. Marcos, em sua cadeira esportiva. Devon, agora usando uma bengala depois de sua própria jornada de recuperação parcial. Sofia estava lá também, agora com 15 anos e muito mais forte do que a menina assustada que conheci.
Então é isso, Marcos, disse, tentando soar casual, mas seus olhos estavam brilhantes. O grande Ethan Carter tá nos deixando. Não tô deixando vocês, respondi, ajoelhando ao lado da cadeira dele. Vocês são minha família. Só porque eu tô saindo fisicamente não significa que eu vou embora de verdade. Você promete voltar para visitar? Sofia perguntou, sua voz pequena. Toda semana, prometi, e vi o alívio no rosto dela. E vou ligar sempre, vocês não vão se livrar de mim tão fácil. Devon me deu um abraço apertado. Você nos mostrou que é possível, cara, que não importa o que os médicos digam, o que as estatísticas mostrem, sempre há uma chance se você lutar o suficiente. E vocês me mostraram que família não é sobre sangue, é sobre quem segura sua mão quando o mundo desmorona. Chen se aproximou carregando minha última mala. O táxi está aqui. Olhei para aquele prédio que havia sido minha casa, minha prisão, meu campo de batalha e, finalmente, meu campo de vitória. Tantas memórias, tantas lágrimas, tanto suor e sangue, mas também tanta transformação. Chen, chamei, antes de ir. Como eu agradeço alguém que literalmente me deu minha vida de volta. Ele colocou a mão no meu ombro e pela primeira vez em 3 anos, vi algo que poderia ser confundido com emoção em seu rosto normalmente estoico. Você vive, Ethan. Vive completamente, intensamente, sem medo. E quando encontrar alguém que está quebrado, alguém que acha que não há esperança, você conta a sua história. Esse é o agradecimento. Abracei aquele homem que havia sido mais pai para mim do que meu próprio pai nos últimos anos. Vou fazer você se orgulhar. Já faz, ele respondeu simplesmente. O táxi me levou através de ruas familiares e desconhecidas ao mesmo tempo. Riverside havia mudado, ou talvez eu que havia mudado tanto que tudo parecia diferente. As árvores estavam mais altas, algumas lojas tinham fechado, outras aberto. A vida havia continuado enquanto eu estava congelado naquele centro de reabilitação. Quando o carro virou na minha rua, meu coração começou a bater mais rápido. Eu não tinha avisado meus pais que eu estava voltando. Depois daquela visita devastadora, tínhamos estabelecido um relacionamento cuidadoso, distante. Eles visitavam uma vez por mês. Conversávamos por telefone semanalmente. Mas havia uma formalidade nisso tudo. Uma distância que nenhum de nós sabia como atravessar. O táxi parou em frente à casa, aquela mesma casa de 2 andares com quintal espaçoso e cerca branca. Mas agora a pintura estava descascando. O jardim, antes meticulosamente cuidado, estava com grama alta. Havia uma tristeza visível na propriedade, como se a casa também tivesse carregando o peso da culpa. Paguei o motorista, peguei minha mala e fiquei ali parado na calçada por um longo momento. Minha última memória desse lugar era sendo carregado para o carro, incapaz de andar, indo para um futuro incerto. E agora voltava com os meus próprios pés, dono do meu próprio destino. Respirei fundo e caminhei até a porta da frente. Cada passo foi firme, seguro. Bati na porta. Houve movimento interno, passos. A porta se abriu e lá estava minha mãe, usando um avental com farinha nas mãos. Ela olhou para mim e, por um segundo, não processou. Então seus olhos se regalaram, a tigela que segurava caiu no chão, estilhaçando. Ethan, ela sussurrou, como se estivesse vendo um fantasma. Oi, mãe. E eu não consegui evitar um pequeno sorriso. Tô em casa. Jonathan! Ela gritou para dentro da casa, sem tirar os olhos de mim. Jonathan, vem aqui, agora! Meu pai apareceu correndo, com o jornal ainda na mão. Quando me viu, parou morto, congelado. Você tá andando? Ele disse, desnecessariamente, mas como se precisasse dizer em voz alta para acreditar. Tô, confirmei. Recebi alta completa ontem. Recuperação completa, segundo a doutora Mitchell. Minha mãe começou a chorar, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto suas mãos cobriam a boca.
Entre, por favor, entre, meu pai disse, finalmente reagindo, afastando-se para me dar espaço. Atravessei a soleira pela primeira vez em 3 anos. A casa cheirava como eu lembrava, uma mistura de café, lavanda e algo único que só aquela casa tinha. Mas ao mesmo tempo tudo parecia menor, mais apertado do que em minhas memórias. Noah! Meu pai chamou escada acima. Seu irmão está aqui! Houve silêncio. Então passos descendo as escadas devagar. E ali estava ele, Noah. Meu irmão pequeno que agora estava com quase 13 anos. Mais alto, mais velho, mas com os mesmos olhos que eu lembrava. Ele parou no último degrau, me encarando. Ethan! Sua voz estava mudando, ficando mais grave. Oi, mano, respondi, sentindo minha garganta apertar. Ele desceu o último degrau e, sem aviso, correu e me abraçou com tanta força que quase me desequilibrou. Segurei-o de volta, sentindo seus ombros tremerem enquanto chorava. Eu sabia, ele soluçou contra o meu peito. Eu sabia que você voltaria andando. Eu sempre soube. Aquele abraço valeu mais do que 1000 palavras. Ali estava meu irmão, que nunca havia me abandonado em seu coração, mesmo quando nossos pais nos separaram fisicamente. Quando finalmente nos separamos, ele me olhou de cima a baixo, ainda segurando meus ombros. Você tá diferente, ele observou. 3 anos mudam uma pessoa, respondi. Não é só isso, você tá mais forte, não só fisicamente. Tipo, você parece mais velho, mais, sei lá, mais você. Ele tinha razão. Eu era mais eu mesmo do que jamais havia sido. A dor havia queimado todas as partes superficiais e deixado apenas o essencial. Meus pais nos observavam, incertos de como agir, onde se encaixar nessa reunião. Quanto tempo você vai ficar? Minha mãe perguntou hesitante. Na verdade, vim buscar algumas coisas minhas. Tenho um apartamento em San José. Pequeno, mas é meu. Começo a faculdade na semana que vem. Faculdade? Que faculdade? Universidade Estadual de San José, curso de fisioterapia, com especialização em reabilitação neurológica. Minha mãe cobriu a boca novamente, lágrimas voltando. Ethan, isso é maravilhoso! Consegui uma bolsa integral baseada em mérito acadêmico e, bem, na minha história única. E vou trabalhar meio período no Horizonte Novo como assistente de fisioterapia. Shen me ofereceu a posição. Você vai voltar para lá? Noah perguntou confuso. Não como paciente, como funcionário. Vou ajudar outras pessoas a encontrarem o caminho que eu encontrei. Viu o orgulho genuíno nos olhos do meu pai. Você se tornou um homem extraordinário, Ethan, apesar de nós. Ou talvez, de certa forma, por causa de nós. Não vou dar a vocês crédito pela minha força, respondi honestamente, mas sem crueldade. Mas também não vou mais culpá-los pela minha dor. Ambos são meus. Eu possuo a minha história agora, completa, com todas as partes boas e ruins. Minha mãe deu um passo à frente, hesitante. Existe alguma chance? Alguma possibilidade de que possamos reconstruir algo? Não o que tínhamos antes, mas algo novo. Pensei cuidadosamente antes de responder. Olhei para aquelas pessoas que me deram a vida e depois quase a destruíram. Olhei para meu irmão, que era inocente em tudo isso. Olhei para a casa que um dia era meu lar e agora era apenas um lugar. Talvez, respondi finalmente, mas vai levar tempo. E vai exigir que vocês realmente façam o trabalho, não palavras, ações, não promessas, presença. Faremos, meu pai disse firmemente, tudo o que for necessário. Começando por isso, disse, olhando diretamente para eles. Quero que vocês façam terapia, familiar e individual. Vocês quebraram mais do que apenas nossa relação. Quebraram a si mesmos também. E até que consertem isso, não há fundação sólida para reconstruir nada. Vi a resistência inicial nos rostos deles, o desconforto da ideia. Mas então minha mãe assentiu. Você tá certo. Vamos fazer. Passamos o resto do dia juntos. Não foi perfeito.
Houve momentos de silêncio desconfortável, conversas que morreram no meio, memórias que ninguém queria tocar. Mas também houve momentos genuínos. Me mostrando seus desenhos, ele havia se tornado incrivelmente talentoso, meu pai contando como o trabalho tinha mudado, minha mãe cozinhando meu prato preferido, mesmo que eu não tivesse pedido. E quando anoiteceu e chegou a hora de partir, senti algo surpreendente: esperança. Não a esperança ingênua de que tudo seria magicamente consertado, mas a esperança realista de que talvez, com tempo e esforço, algo novo pudesse crescer das ruínas. Me abraçou na porta por um longo tempo. Você vai mesmo vir nos visitar? Ele perguntou. Prometo. E você pode me visitar também. Quando quiser, minha porta está aberta. Ele sorriu, aquele sorriso que costumava iluminar minha infância. Vou. Meus pais ficaram na varanda quando eu caminhei até o carro de aplicativo que havia chamado. Antes de entrar, virei uma última vez. Obrigado, chamei. Por quê? Minha mãe perguntou, confusa. Por me deixarem ir. Sei que não foi a intenção, mas me forçou a descobrir quem eu realmente sou. E gosto de quem me tornei. Enquanto o carro se afastava, olhei pela janela traseira. Eles ainda estavam na varanda, Noah acenando freneticamente, meus pais de mãos dadas, observando. Não era a família perfeita dos meus sonhos de infância, mas talvez, apenas talvez, pudesse ser algo real. 3 meses depois, eu estava no Horizonte Novo, não como paciente, mas como terapeuta assistente, trabalhando ao lado de Shen. Um garoto novo havia chegado, paralítico de um acidente de motocicleta, apenas 16 anos, com aquele mesmo olhar vazio que eu tinha quando cheguei. Entrei no quarto dele, caminhando com passos normais, e me sentei ao lado da cama. Oi, sou o Ethan, trabalho aqui. Ele me olhou com desinteresse. Ótimo, mais um terapeuta animado para me dizer que tudo vai ficar bem. Na verdade, eu não vou dizer isso, porque talvez não fique bem. Talvez você nunca ande mais. As estatísticas não são favoráveis. Agora ele tinha minha atenção. Mas vou te contar um segredo, continuei, levantando devagar. 3 anos atrás eu estava exatamente onde você está agora. Cadeira de rodas, sem esperança, abandonado pela minha família, e me disseram que eu tinha 5% de chance de recuperação. Vi seus olhos se arregalarem ligeiramente. E você sabe o que descobri? Perguntei. Que 5% não é zero, e que se você lutar com tudo que tem, se transformar sua dor em poder, sua raiva em determinação, você pode alcançar o impossível. Ou pelo menos pode morrer tentando, o que é infinitamente melhor do que viver sem tentar. Você realmente andou de novo? Ele sussurrou não como pergunta, mas como percepção. Andei, e corri, e dancei, e vivi. Mas não porque foi fácil, porque foi a coisa mais difícil que já fiz. A questão é, você está pronto para fazer a coisa mais difícil da sua vida? Ele olhou para suas pernas, para a cadeira de rodas, esperando ao lado da cama, e então de volta para mim. Acho que sim. Sorri. Então vamos começar amanhã, 5 da manhã. Não se atrase. Enquanto saía do quarto, Shen estava no corredor, sorrindo discretamente. Bem-vindo de volta, ele disse. É bom estar em casa, respondi. E era verdade. Este lugar, estes corredores, estas pessoas quebradas buscando se tornar inteiras novamente, este era o meu lar agora. Não o lar onde nasci, mas o lar onde renasci. Naquela noite, antes de dormir no meu pequeno apartamento, olhei no espelho. Vi um homem de 19 anos, forte, de pé, vivo. Um homem com cicatrizes, sim, mas cicatrizes que contavam uma história de sobrevivência. Peguei meu telefone e escrevi uma mensagem para minha mãe. Jantamos domingo? Quero que conheçam alguns amigos meus do Horizonte Novo. Pessoas que foram minha família quando vocês não puderam ser. A resposta veio 3 minutos depois. Estaremos lá, todos nós. Com amor, mãe. Sorri. Não era perdão completo, não era reconciliação total,
mas era um começo. E às vezes, um começo é tudo o que precisamos. Meu nome é Ethan Carter. Aos 14 anos fui abandonado pelos meus pais em um centro de reabilitação, com pernas que não funcionavam e um coração despedaçado. 5 anos depois, voltei andando. Mas mais do que isso, voltei vivo, verdadeiramente vivo. E essa é a minha história. Uma história de dor que se transformou em poder, de abandono que se transformou em autodescoberta, de paralisia que se transformou em propósito. Porque no final, não somos definidos pelo que nos acontece. Somos definidos pelo que fazemos com o que nos acontece. E eu escolhi me levantar. Escolhi lutar. Escolhi viver. E você também pode.